imitar as coisas lindas que tem na natureza, mas sempre reaproveitando materiais que vão para o lixo. Este é o propósito principal deste canal. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vamos fazer um vaso retangular imitando toquinhos de madeira. Usei a proteção de uma base de geladeira para fazer a estrutura deste vaso, mas você também pode utilizar uma caixa de isopor, se preferir. Cortei parte dessa base de geladeira para que o vaso fique retangular. Prendi com pedaços de arame. Preenchi o fundo também com placa de isopor e envolvi com uma tela de metal. Coloquei 2 pedaços de ferro no fundo do vaso para deixá-lo mais reforçado. Então, preparei a massa de cimento e isopor. Usei uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de isopor triturado. A argamassa é uma mistura de cimento usada para colar pisos de cerâmica. Ela dá mais liga na massa, deixa a massa mais resistente e mais fácil de manipular. Acrescentei água até deixar atingir o ponto desejado. Então, apliquei uma fina camada dessa massa de isopor e cimento em toda a parte interna do vaso, cobrindo toda essa estrutura de isopor. Também coloquei essa massa na parte externa, mas uma camada bem fina, só para cobrir essa tela de metal. Mas marque aí sua presença neste vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Estendi uma porção desta massa também para fazer o fundo do vaso. Peguei pequenas porções desta massa de cimento e modelei os tocos de madeira. Fui colando um ao lado do outro. Também fiz este vaso imitando tocos de madeira com garrafas de vidro. Clique no link e veja o passo a passo dele. Modelei os tocos de madeira em toda a lateral. E aí, então, fiz
como se fosse um cipó arrematando, né, essa parte externa do vaso. Coloquei um fio de malha envolvido numa calda de cimento e enrolei em volta. Encaixei as pontas do fio de malha. Deixei este vaso por 3 dias coberto com pano molhado para a cura do cimento. Isso é muito importante, pois a peça fica mais resistente e não tem trincas. Com uma furadeira, fiz os buracos para a drenagem de água. Como é um vaso grande, é interessante que façam vários buracos para a drenagem de água. Preparei uma calda de cimento com cola branca PVA para a impermeabilização. Usei um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento aos poucos até atingir um ponto de passar com o pincel. É importante passar essa calda para a durabilidade do vaso. Passei a calda em toda a parte externa e também na parte interna do vaso. Deixei secar e pintei então com a tinta látex PVA, a mesma tinta usada para pintar paredes. Esta cor eu preparo utilizando corantes líquidos, né? Se você quer saber como preparar essas cores de tinta, clique no link aí acima, né, no cartão, e veja como fazer a cor que você desejar, apenas utilizando as cores azul, vermelha e amarela. Também dei leves pinceladas com a tinta amarelo ó. Deixei secar totalmente. E então pintei com a tinta marrom escuro. Esta cor eu também preparo. Veja o vídeo onde ensino a misturar as cores de tinta para obter a cor desejada. Esta parte é interessante que você faça aos poucos. Fiz 3 toquinhos de cada vez, porque a tinta não pode secar. Você tem que limpar imediatamente para obter esse efeito casca de árvore. Então, faça uma parte e limpe com um pano úmido. Observe que eu uso 2 pincéis, um pincel menor, mais fino, para pintar os cantinhos, né, entre os tocos.
No final, se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo, seus amigos também poderão gostar. Então compartilhe ele nas redes sociais. Observe como fiz a parte superior, fazendo o contorno como se fosse o corte dos tocos de madeira. Também pintei a parte interna com a tinta marrom escuro. Fiz todos os detalhes como se fosse o cerne da madeira. Deixei secar e depois pintei com a tinta bem diluída em água e limpei imediatamente, só para ficar o efeito mais esfumaçado. Finalizei com a resina acrílica. Usei a resina acrílica à base de solvente, mas você também pode utilizar a resina acrílica à base de água. É importante passar a resina para a durabilidade do vaso. Veja como ficou o vaso pronto. A resina pode ficar exposta no sol e chuva que não desbota, não descasca. Ela protege a pintura. E deixo essa mensagem. Preservar a natureza é uma demonstração de amor e respeito pelo planeta e pela inteligência que o criou. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a divulgar este trabalho. E muito obrigada por assistir até o final.